Quais são as modalidades de transação tributária que foram criadas em benefício das microempresas e empresas de pequeno porte? Quais são as modalidades de transação na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que se aplicam às microempresas e empresas de pequeno porte? Então, para os débitos previdenciários, né? Não, melhor dizendo, para os demais débitos, o que eu chamo de demais débitos? E é a nomenclatura que é utilizada pela União Federal quando ela faz a cobrança do seu crédito tributário. Quais são os demais débitos? São todos aqueles que não são previdenciários, né? Então, a qualificação dos débitos, as categorias dos débitos são três. Ou são demais débitos, são débitos previdenciários, ou são débitos do Simples Nacional. São esses os enquadramentos que são utilizados para a questão das transações tributárias, a questão dos parcelamentos tributários. Então, demais débitos são todos aqueles débitos que são não previdenciários, eles não incidem sobre, aliás, eles não são devidos aos cofres da Previdência Pública, né? Então, os demais débitos são Imposto sobre a Renda, Contribuição Social sobre o Lucro, IPI, PIS, COFINS, ITR, todos esses tributos eles se enquadram na categoria de demais débitos. Já os débitos previdenciários são aqueles que são cobrados e arrecadados para os cofres da Previdência Social. Então, a gente tem a contribuição previdenciária, a gente tem a contribuição previdenciária sobre a folha de salários, a gente tem a contribuição previdenciária retida dos segurados, a gente tem as contribuições devidas a terceiros, que são salário-educação, INCRA, Seguro Acidente de Trabalho, SESC, SENAC, SEBRAE e os outros órgãos que são relacionados a essas entidades, e também a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Já o Simples Nacional são aqueles tributos que são recolhidos através de uma guia única. Ah, Marcelo, mas não são os mesmos que são categorizados como demais débitos e débitos previdenciários? O Simples não é exclusivamente uma categoria de tributos que envolve, né, que agrega todos aqueles que são cobrados de forma segregada, mas no Simples Nacional eles são cobrados na forma de uma única guia? Sim, de fato, porém o tratamento tributário a eles dado é exclusivo. Então, por isso que a Fazenda categoriza em três classes, né? Demais débitos, débitos previdenciários e débitos do Simples Nacional. Então, começando pelos demais débitos, né? A gente tem, dentre as modalidades que a PGFN criou para negociar os débitos de microempresas e empresas de pequeno porte, o seguinte. Então, para demais débitos, né, que são esses que eu acabei de explicar para vocês, até 60 salários mínimos e acima de 60 salários mínimos. Por que tem isso aqui? Porque, de acordo com o valor, existem determinadas modalidades de transação aplicáveis. Então, existem transações tributárias que se aplicam a débitos acima de 60 salários mínimos e categorias de transação que se aplicam a débitos até 60 salários mínimos. Então, aquele contribuinte que possui débitos inscritos em dívida ativa que, somados, chegam a, no máximo, 60 salários mínimos, terá um determinado leque de transações tributárias à sua disposição. Já aqueles contribuintes que tenham débitos acima de 60 salários mínimos terá um outro leque de transações à sua disposição. Então, começando aqui pelas modalidades de transação disponíveis no âmbito da PGFN para microempresas, empresas de pequeno porte, que sejam devedoras, né, que o seu crédito tributário seja qualificado como demais débitos acima de 60 salários mínimos, a gente tem as seguintes modalidades. A primeira modalidade é sempre o tal do parcelamento convencional, que eu também cheguei a conversar com vocês na aula anterior. O que é que traz esse parcelamento convencional? Unicamente o parcelamento em até 60 prestações. E aqui cabe também enfatizar o seguinte:
Os parcelamentos convencionais, via de regra, quando são feitos pela primeira vez, basta que o contribuinte pegue o valor total do débito, divida por 60 e pague 60 prestações em valores iguais, né? E esses valores são sempre corrigidos pela Selic. Todo mês há a correção pela Selic. Eu não sei se eu cheguei a falar isso ontem, mas se eu não falei, eu vou falar agora, e se eu já falei, eu vou repetir. Todos os parcelamentos no âmbito da Fazenda Nacional, as parcelas, tanto as parcelas quanto o saldo devedor, são corrigidos pela Selic mensal, né? Então, sobre o valor da dívida, é sempre aplicado o percentual da Selic, mês a mês, de forma acumulada, né? Então, é sempre sobre o valor do principal que é aplicado o índice da Selic. A Selic não incide sobre o valor dos juros, nem sobre o valor da multa, quando o débito ainda está em aberto. A partir do momento em que o débito é consolidado dentro de um parcelamento, a Selic passa a incidir sobre a totalidade daquele valor consolidado. Então, se o débito total, no valor de R$1 milhão, por exemplo, foi cobrado, foi parcelado, e esse parcelamento é feito em até, por exemplo, 60 prestações, sobre cada uma das parcelas é aplicada a Selic mês a mês. Então, a Selic será aplicada sobre o valor total do débito, né? Não mais somente sobre o principal, que é a forma que é aplicada quando o débito ainda não entrou em negociação. Quando o débito ainda está em aberto, a Selic é aplicada sempre somente sobre o valor do principal. Selic é acumulada sobre o valor do principal. Não incide Selic sobre Selic, não incide juros sobre juros, não incide juros sobre multa. Incide somente juros sobre o valor do principal. Porém, quando é feito o parcelamento, quando é feito tanto parcelamento convencional, quanto é feito um parcelamento especial, ou quando é feito uma transação tributária, os juros incidirão sempre sobre o valor total do débito. É assim que foi determinado na legislação, tá? Então, para a modalidade de transação, para a modalidade dentre as modalidades oferecidas pela PGFN para as microempresas, empresas de pequeno porte, que são devedoras dos demais débitos acima de 60 salários mínimos, nós temos o parcelamento convencional, e vocês vão ver esse parcelamento convencional aparecer em todas as modalidades que eu vou citar aqui para vocês, tá? Então, o parcelamento convencional sempre está disponível e ele é em até 60 prestações. E também estão disponíveis atualmente as transações tributárias. E aí a gente vai ter o seguinte: nós temos a transação extraordinária, então, primeira modalidade de transação disponível para esse tipo de débito. É a transação extraordinária em até 145 prestações. Tá? Então, transação extraordinária em até 145 prestações. Quais são os benefícios aplicáveis nessa transação extraordinária? Não há quaisquer benefícios. Única e exclusivamente a possibilidade de pagar em 145 prestações. Não há redução de juros, não há redução de encargos legais, não há redução de multa e, muito menos, redução de principal. Né? Então, a transação extraordinária é única e exclusivamente a transação que dá a possibilidade do contribuinte fazer o parcelamento em 145 vezes. E há algumas características específicas também para cada modalidade de transação, que eu vou falar mais para frente. Vou falar aqui mais para baixo, tem alguns elementos que a gente vai tratar de forma exclusiva em relação a cada uma dessas modalidades, tá? Então, anotem que a transação extraordinária, ela é única e exclusivamente o parcelamento em até 145 prestações. Não há a aplicação de quaisquer benefícios de redução de juros, multas e de encargos legais, tá? A outra modalidade aplicável é a transação excepcional, que pode ser em 48, 72, 96, 120 ou 145 prestações. Nesse caso aqui, a transação excepcional, ela concede redução de juros, multas e encargos legais. E esses percentuais de
redução aumentam em relação à quantidade de parcelas. Então, quanto menor for a quantidade de parcelas, maior será o desconto máximo oferecido. O que é importante observar aqui? Em qualquer uma dessas modalidades, tanto na modalidade que permite o parcelamento em 48, quanto na modalidade que permite o parcelamento em 72, ou em 96, 120, 145, é possível a redução em até 100% dos juros das multas e dos encargos legais. Então, é possível que seja zerado, que sejam zerados os juros, as multas e os encargos legais. Porém, existe uma limitação em relação ao percentual aplicável sobre o valor total do débito. O que eu quero dizer é o seguinte: se no parcelamento de 96 prestações, por exemplo, houver a redução de 100% dos juros das multas e dos encargos legais, porém, esse percentual, o percentual aplicável sobre o total do débito for superior a um determinado percentual, haverá a limitação a esse determinado percentual. Então, por mais que se aplique uma redução de 100% sobre juros, multas e encargos legais, o limite será estipulado em relação a cada uma das modalidades. Então, cada uma das modalidades tem um limite de redução em percentuais, a gente vai ver isso também mais para frente, tá? Então, para esse caso de microempresa, empresa de pequeno porte, que seja devedora dos demais débitos, nós temos 3 modalidades de transação. A transação extraordinária em até 145, a transação excepcional nessas quantidades máximas de parcelas, e para cada uma dessas quantidades máximas de parcelas existe uma limitação em percentual sobre o valor total do débito. E, por último, a transação PERSE. Essa transação PERSE, vocês devem ter visto que eu anotei aqui embaixo do início desse fluxograma, que a transação PERSE é exclusiva para empresas do setor de eventos. Então, a transação PERSE, que se chama Programa Emergencial de Regularização do Setor de Eventos, oferece o parcelamento em até 145 vezes. E esse aqui é o que traz maior vantagem em relação aos descontos. Por quê? Porque não há prestação de entrada, né? O contribuinte não precisa, ele não tem que pagar uma prestação de entrada, basta que seja dividido o valor do débito em até 145 parcelas e será aplicada a redução sobre o valor total do débito, ao contrário da transação excepcional, que o percentual aplicável é somente sobre o saldo após liquidada a prestação de entrada, tá? Então, aqui também a gente vai ver qual é a quantidade de parcelas na entrada, qual que é o percentual de entrada e quais são os percentuais aplicáveis sobre o saldo, os percentuais de desconto aplicáveis sobre o saldo mais para frente, tá? Então, aqui é só para a gente demonstrar quais são as modalidades de transação, quais são as modalidades de negociação que estão disponíveis para cada um dos tipos de empresa, começando pelas microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Então, aqui a gente já viu, acima de 60 salários mínimos, quais são as negociações disponíveis, as transações disponíveis. Vamos partir agora para os débitos até 60 salários mínimos. Então, vejam, aqui são débitos que superam 60 salários mínimos e aqui para os débitos que são até 60 salários mínimos. Quais são as transações, quais são as negociações disponíveis? Então, a gente tem, novamente, parcelamento convencional, sempre vai aparecer em até 60 prestações, e transações tributárias, que são as seguintes. Vejam, até 60 salários mínimos, tá? Quais são as transações tributárias? A transação extraordinária em até 145 prestações, tá? Então, novamente, ela está disponível, mas não há qualquer tipo de redução de encargos, juros e multas, né? É o valor integral que vai ser parcelado. Temos também a transação excepcional, na mesma quantidade de parcelas, a modalidade disponível de 145, há uma modalidade disponível de 120, 96, 72 e 48. Transação na dívida ativa de pequeno valor, vejam que essa aqui foi acrescentada em relação àquelas. Por quê? Porque aqui a gente está falando em débito de até
60 salários mínimos, débitos de até 60 salários mínimos, a gente tem a possibilidade de ingressar na transação da dívida ativa de pequeno valor em 60, 41 vezes ou 12 vezes. E aqui a gente vai ver também na sequência que essa transação na dívida ativa de pequeno valor, ela concede um benefício diferenciado. Por quê? Porque na transação na dívida ativa de pequeno valor, os percentuais de descontos também atingem o valor do principal. Então, o principal também é um dos elementos que é atingido pelos benefícios de redução previstos na lei, tá? Então, aqui guardem também essa diferenciação que é na transação na dívida ativa de pequeno valor. Então, o que é o pequeno valor no conceito da lei? É aquele que é inferior a 60 salários mínimos, igual ou menor a 60 salários mínimos. Salvo engano, o valor é 72.260, né? Precisava fazer a conta aqui para confirmar, mas se vocês puderem fazer aí, o salário mínimo ele é 1.212 vezes 60, salvo engano, dá 72.260. Então, esse é o valor máximo da dívida ativa que pode ser incluída numa transação de pequeno valor. Então, essas empresas poderão fazer o parcelamento dentro dessa transação na dívida ativa de pequeno valor, considerando esse benefício extra que é a redução também sobre o valor do principal. Por isso, a necessidade de que sejam feitas simulações em todas as modalidades, em especial caso o contribuinte tenha uma dívida de até 60 salários mínimos. E também a transação PERSE em até 145, que é exclusiva para empresas do setor de eventos. E, novamente, eu digo a vocês, é aquela que traz mais benefícios, porque ela se aplica sobre o valor total do débito, né? Então, o valor total do débito é atingido pelas reduções e não só o saldo após o pagamento da entrada, porque todas as transações existe a necessidade de um pagamento de uma parcela de entrada sobre a qual não é aplicado nenhum benefício de redução de juros, multas e encargos legais. Existe o estabelecimento de um determinado percentual de entrada aplicável sobre o valor total do débito, sobre o qual não é aplicado nenhum tipo de benefício. Então, é importante que se coloque isso na ponta do lápis. Por quê? Porque a transação do PERSE, ela não exige esse pagamento da entrada, tá? Então, essas foram as modalidades aplicáveis no âmbito da PGFN para microempresas e empresas de pequeno porte nos demais débitos. Vamos agora para os débitos previdenciários, tá? Previdenciários acima, aqui a gente tem novamente as duas submodalidades, acima de 60 salários mínimos e até 60 salários mínimos. Vocês vão ver aqui uma característica muito marcante nesses débitos previdenciários e que muitas vezes impossibilita a empresa de entrar em acordo, e aqui não há saída em relação a isso. Por quê? Porque isso está previsto na Constituição Federal. O que está previsto na Constituição Federal? Exatamente a limitação de que, mesmo nas transações tributárias, o parcelamento seja feito somente em até 60 prestações. Então, guardem isso. Débitos previdenciários, em qualquer modalidade de transação, qualquer modalidade de parcelamento, qualquer modalidade de parcelamento especial, no negócio jurídico tributário, seja onde for, a quantidade de máxima de parcelas sempre será 60. Por quê? Porque existe um artigo na Constituição Federal que estabelece que as transações, os parcelamentos somente podem ser concedidos em até 60 prestações quando se tratar de débitos previdenciários. Deixa eu tomar uma água aqui. E essa limitação passou a valer a partir de uma emenda constitucional do ano de 2019, porque antes era possível fazer
parcelamento de dívidas previdenciárias em mais 60 prestações. A partir de 2019, com a edição da emenda constitucional, ficou limitado em 60 prestações. Então, podem ver aqui, transações tributárias de débitos previdenciários de microempresas e empresas de pequeno porte, além do parcelamento convencional em 60 prestações, que eu disse a vocês que sempre vai aparecer aqui, nós temos duas modalidades de transação tributária aplicáveis, que são a transação extraordinária em até 60, ao contrário de 145, no caso dos demais débitos, e a transação excepcional. Então, aqui, repetindo, né, a transação extraordinária não tem qualquer tipo de benefício de redução de juros, multas e encargos legais. É simplesmente o parcelamento em 60 prestações. O que diferencia em relação ao parcelamento convencional? No parcelamento convencional, pode acontecer da prestação inicial ser um percentual de 10% ou até 20% do total da dívida, dependendo se aquela empresa já fez um parcelamento anterior ou 2%. No caso da transação extraordinária, o percentual é de 1% ou 2%, no caso da empresa já ter feito algum parcelamento anterior. Então, a vantagem aqui, basicamente, é em relação ao percentual de entrada, tá? Porque não haverá nenhum tipo de benefício além desse, não há redução de juros, multas nem encargos legais. E a transação excepcional, em 60 ou 48 vezes, aqui sim há a redução de juros, multas e encargos legais. Então, pode ser um benefício maior para aquele contribuinte, mas lembre-se, sempre limitado a 60 prestações, o que muitas vezes inviabiliza o acordo com a Fazenda por conta do valor das parcelas, né? Do valor das parcelas, a depender do valor total do débito, pode ser que o negócio fique impossível de ser concretizado por conta da quantidade baixa de parcelas e do seu valor alto, né? Porque se você dividir o valor da parcela, o valor da dívida pela quantidade de parcelas, vai dar um valor de parcela muito alto, tá? Então, acima de 60 salários mínimos, nós temos somente essas duas modalidades de transação e o parcelamento convencional. Até 60 salários mínimos, nós temos o parcelamento convencional, novamente, e as seguintes modalidades de transação tributária. Novamente, a transação extraordinária em 60 prestações, sem qualquer benefício, a transação excepcional em até 60, em até 48 prestações, com benefícios de redução de juros, multas e encargos legais, a transação na dívida ativa de pequeno valor em até 60, 41 ou 12 prestações, também aqui os benefícios eles são maiores quando as quantidades de parcela forem menores, e também haverá o benefício da redução em percentuais sobre o valor do principal, e a transação do PERSE em até 60 prestações, tá? Então, aqui a gente tem a possibilidade de que haja essa negociação, a negociação do PERSE em até 60 prestações. E aqui vocês me desculpem, eu vou acrescentar, tá? Vou aproveitar aqui e acrescentar a transação PERSE, que também, nos débitos acima de 60 salários mínimos, ela é possível de ser feita, tá? Aqui tem esse asterisco exatamente por conta do que eu anotei ali abaixo ali no início, né, do fluxograma, que é exclusivo para empresas do setor de eventos, tá? Exclusiva para empresas do setor de eventos. Então, ficou faltando aqui, tá bom? Então, transações tributárias, extraordinária, excepcional e PERSE acima de 60 salários mínimos, e até 60 salários mínimos, transação extraordinária, excepcional, transação na dívida ativa de pequeno valor e a transação do PERSE, tá? Bom, então aqui a gente já teve as modalidades, vejam a quantidade de modalidades, a quantidade de submodalidades e de submodalidades que a gente tem que buscar identificar qual que é aquela que tem a melhor vantagem para o nosso cliente, a melhor vantagem para o contribuinte, porque cada uma delas, um exemplo aqui na transação excepcional, a depender da quantidade de parcelas escolhida, o percentual aplicável máximo não muda. Não muda. Então, muitas vezes aqui em 145 prestações,
o percentual é 10% de redução. 120 seria 20%. 96, 30%. 72 e 48 acaba sendo o mesmo percentual, porque existe um limite aplicável de acordo com a lei. Para cada modalidade de parcelamento, existe um limite de até 70% sobre o valor total do débito. Então, muitas vezes, quando você faz o cálculo, você vai ver que se a empresa parcelar em 96, 72 ou 48 prestações, o desconto é o mesmo. Então, é evidente que vale a pena para aquele contribuinte que ele parcele em até 96, porque não tem sentido ele parcelar em 48 prestações, 72 e 96, e ter o mesmo percentual de desconto, né? Se ele optar pelas 48 parcelas, ele vai pagar uma parcela maior, sendo que o desconto aplicado foi o mesmo em relação a 96 prestações. Então, é o que tem que ser muito bem avaliado, tem que ser feitas planilhas de demonstração, planilhas de simulação, para que a gente possa apresentar para o cliente a melhor solução, a solução mais econômica e que traga para ele o menor encargo mensal, né? Porque não é viável que aquele contribuinte opte por um parcelamento em que o valor do desconto é igual se ele for parcelar em 48 ou 96 prestações, né? E isso cabe a nós demonstrarmos a ele, né, qual que é o percentual que deve ser aplicado. Tanto nós como qualquer outro profissional, né, o advogado, o contador ou o gestor do passivo que esteja cuidando dessa empresa. E agora entrando no Simples Nacional. Então, só recapitulando aqui, a gente está falando sobre as modalidades de negociação na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para as microempresas e empresas de pequeno porte, e agora a gente já falou sobre demais débitos previdenciários, e vamos falar sobre o Simples Nacional, débito de Simples Nacional. E aqui também cabe acima de 60 salários mínimos e até 60 salários mínimos. O que a gente tem aqui? Temos, novamente, o parcelamento convencional em até 60 prestações, né, que não tem nenhum tipo de benefício, e o percentual de entrada pode ser 10% ou 20%, dependendo se o contribuinte já fez um ou mais parcelamentos com a Fazenda, né? E aí o pessoal que está aqui no Instagram, eu sugiro que venham para o YouTube. Então, basta vocês clicarem aí no link da bio, que a gente se encontra aqui no YouTube e a visualização é melhor, tá bom? Então, conto aí com a presença de vocês aqui no YouTube. Voltando aqui, então, a gente tem o parcelamento convencional em até 60 prestações e temos as transações tributárias aplicáveis aos débitos do Simples Nacional, das microempresas e empresas de pequeno porte acima de 60 salários mínimos. Transações tributárias que são as seguintes: a transação extraordinária em até 145, sem qualquer tipo de benefício. Transação excepcional também em até 145, aí sim, com benefício de redução de juros, multas e encargos legais em até 100% do débito, limitado a 70% do valor total da dívida. Programa de regularização do Simples Nacional, também em até 145 prestações, e aí eu já adianto a vocês o seguinte: aqui, o programa de regularização do Simples Nacional, ele é o concorrente da transação excepcional. O programa de regularização do Simples Nacional, ele foi criado no início desse ano, e as transações excepcionais já vinham do ano passado, desde 2020, na verdade, tá? E esse programa de regularização do Simples Nacional, pelos cálculos que a gente fez aqui, para diversos clientes e também para clientes dos nossos parceiros que nos procuram para auxiliar nessa atividade de gestão do passivo fiscal, eu posso afirmar a vocês categoricamente que o programa de regularização do Simples Nacional, ele trouxe mais vantagens em relação à transação do Simples Nacional. Mas e aí, Marcelo, se eu já fiz a transação excepcional, eu posso desistir para entrar no programa de regularização do Simples Nacional? Sim, é possível que seja feita essa desistência. Porém, havia um prazo para isso. De acordo com a lei, a desistência tinha que ser feita até o dia 31 de março passado, né? Então, hoje é dia 12 de abril de 2022, a desistência teria que ter sido feita até o dia 31 de março, tá? Não sei se haverá modificação nesse prazo, por conta aí de uma eventual prorrogação do prazo de adesão, né, que termina agora no dia 29 de abril, mas eu tenho para mim que haverá uma nova prorrogação, talvez aí até o final de junho,
mas não tenho certeza, isso é uma mera opinião minha, tá? Mas era possível a desistência daqueles que fizeram a transação excepcional migrarem para o Programa de Regularização do Simples Nacional. E, por último, também a transação do Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, exclusivo para empresas do setor de eventos, que pode ser feita em até 145 prestações, tá? E a outra modalidade, então nós temos 3 aqui, né? O parcelamento convencional, as transações tributárias e o parcelamento especial, no caso é o HELP, que pode ser feito em 188 prestações ou 60. Por que em até 188 prestações ou 60? Porque em se tratando de débitos devidos à Previdência Social que estejam dentro do Simples Nacional, o limite é de 60 prestações, tá? Então, lembrando, sempre que a gente estiver falando sobre transação tributária, parcelamento convencional, parcelamento especial de débitos de contribuições previdenciárias, o limite será sempre de 60 prestações. Se forem aquelas prestações, se forem aqueles débitos que estão dentro do Simples Nacional, que podem ser segregados e são segregados dentro do ambiente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os débitos serão em até 60 prestações. Demais débitos em até 188, e aqui também os descontos vão depender de alguns fatores que a gente vai ver mais para frente, tá? E débitos até 60 salários mínimos, que aí é o valor de 72.260, salvo engano. Também temos o parcelamento convencional em até 60 prestações e as transações tributárias, que são as seguintes. Olha aqui a quantidade de modalidade de transação tributária que está disponível para aquele devedor do Simples Nacional, microempresa, empresa de pequeno porte. Quais são as modalidades que estão disponíveis? Então, a gente tem a transação extraordinária em até 145 prestações. Deixa eu mudar a cor aqui. Em até 145 prestações. Transação excepcional também em até 145 prestações. Lembrando que a extraordinária não tem nenhum tipo de desconto. A transação excepcional concede desconto de até 100% nos juros, nas multas e nos encargos legais, limitado a 70%. O Programa de Regularização do Simples Nacional, que é o concorrente da transação excepcional, que também concede descontos de até 100% nos juros, nas multas, nos encargos legais, limitado a 70% do valor total do débito, também em 145 prestações. Nós temos a transação na dívida ativa de pequeno valor, em até 60 prestações, 41 ou 12, são 3 submodalidades, cada uma delas concede um determinado percentual de desconto, e esse desconto é aplicado sobre o principal, sobre os juros, sobre as multas e sobre os encargos legais. Diferentemente das demais modalidades, né? Transação de pequeno valor do Simples Nacional, que também foi criada esse ano, né? E que traz mais vantagens em relação a essa transação na dívida ativa de pequeno valor. Os percentuais são diferenciados, o valor da entrada também é diferenciado, e também se aplica sobre a totalidade do débito, sobre o principal, juros, multas e encargos legais. Então, também pode ser dividido em 60, 50, 30 e 12, e a transação do PERS em até 145 prestações, né? Então, aqui a gente tem a possibilidade de parcelar em até 145, em se tratando de débitos do Simples Nacional, tá? E o parcelamento especial que nós temos disponível é o HELP, igualmente em 188 prestações e 60 prestações, se tratar de tributos devidos à Previdência, de acordo com o que determina a lei, tá? Em relação a esses demais débitos aqui, que sejam do Simples Nacional, e não há, e há dentro desses débitos, débitos referidos à Previdência, débitos devidos, né? Crédito tributário devido à Previdência. Não se aplica o percentual de 60 prestações? Qual que é a resposta? Deveria aplicar
Só que, por alguma questão, dentro do sistema da Fazenda, é possível que seja feito parcelamento em até 145 prestações ou em quantidades maiores de prestação, considerando que dentro do Simples Nacional também tem contribuições previdenciárias. Agora tem um detalhe importante que eu identifiquei recentemente. As dívidas inscritas, o crédito tributário inscrito em dívida ativa da PGFN agora está sendo segregado por tipo de débito. Então, mesmo os débitos da Previdência agora constam de forma segregada no sistema da Fazenda. Os débitos estão separados por categoria: contribuição previdenciária devida pela empresa, contribuição previdenciária retida do segurado e não recolhida, contribuição devida ao SAT, contribuição devida ao salário educação, contribuição do SESC, SENAC, SEBRAE e contribuição ao INCRA. Cada uma delas vem de forma segregada no sistema da Fazenda. Então, é muito provável que, a partir de agora, todas as inscrições de dívida ativa sejam segregadas e, no momento em que a empresa for fazer a adesão, elas estarão separadas. E, no caso das contribuições previdenciárias, o limite será sempre de 60 prestações. Então, é importante que se tome cuidado em relação a esse aspecto.